Sofia puxava a cortina fina da janela do pequeno apartamento, observando o movimento da rua. O sol da manhã iluminava os prédios simples do bairro, com suas fachadas desgastadas e varais improvisados pendendo entre as janelas. Lá fora, os sons da cidade já anunciavam outro dia agitado, buzinas, vozes e o barulho distante de uma feira livre. Ela suspirou, ajeitando a blusa surrada que usava como uniforme. Léo, já terminou o café? A gente vai se atrasar, chamou Sofia, tentando manter a voz calma, apesar da pressa. Léo, de 6 anos, surgiu da cozinha carregando uma xícara que parecia grande demais para suas mãos pequenas. Terminei, mãe. Olha, deixei tudo limpinho. Ele sorriu, com restos de pão ainda no canto da boca. Sofia se abaixou, limpando o rosto do filho com delicadeza, enquanto sentia o peso das contas pendentes em sua mente. O caminho até o mercado era curto, mas parecia um mundo à parte. Passavam por ruas movimentadas, onde pessoas carregavam sacolas e vendedores anunciavam seus produtos com entusiasmo. Léo segurava firme a mão de Sofia, balançando os braços e apontando para cada novidade que via. Mãe, olha aquele cachorro. Parece o do vizinho. Ela sorriu distraída, enquanto calculava mentalmente quanto tempo levaria para pagar o aluguel atrasado. No mercado, Sofia vestiu o avental azul desbotado e prendeu o cabelo em um coque rápido. Bom dia, Sofia, disse Dona Cida, a colega de trabalho que já ajeitava os caixas. O dia vai ser cheio hoje, hein? Dia de promoção sempre é uma loucura. Sofia concordou com um aceno, mas sabia que o pensamento de uma loja lotada só aumentava seu cansaço. Entre um cliente e outro, seus olhos buscavam Léo, que estava sentado em um banquinho ao lado do balcão, entretido com um caderno de desenhos. Ele era um menino tranquilo, mas Sofia sabia que ele percebia mais do que aparentava. Às vezes, ela o pegava olhando para as prateleiras com uma curiosidade que fazia seu coração apertar. Queria tanto poder dar mais a ele. O mercado ficou mais cheio conforme a manhã avançava. Sofia mantinha um sorriso automático enquanto registrava as compras dos clientes, mas a dor nas costas e o cansaço acumulado começavam a pesar. Uma senhora idosa tentava contar moedas para pagar suas frutas, e Sofia, sem pensar 2 vezes, tirou uma moeda do bolso para completar o valor. Pode levar, Dona Teresa disse, sorrindo. A senhora agradeceu com olhos marejados. Ao final do turno, Sofia desamarrou o avental e olhou para o relógio. Ainda havia uma longa tarde pela frente. Pegou Léo pela mão e caminhou de volta para casa. No caminho, ele perguntou, mãe, por que a gente não pode ter uma casa maior, tipo a da televisão? Sofia parou por um momento, abaixou-se e olhou nos olhos dele. Um dia, filho. A gente vai ter. Eu prometo. O pequeno apartamento parecia ainda menor quando chegaram. Sofia colocou arroz e feijão no fogo, enquanto Léo brincava com um carrinho de brinquedo quebrado. Ela olhou pela janela mais uma vez, observando o céu que começava a se tingir de laranja. Vai dar certo, murmurou para si mesma, com o coração cheio de esperança e incertezas. O mercado estava em pleno caos naquela tarde. Promoções de frutas e verduras atraíam clientes que disputavam espaço nos corredores apertados, enquanto Sofia registrava as compras sem parar. Ela já sentia as pernas pesadas e o calor sufocante do local, mas mantinha um sorriso, mesmo que por dentro sonhasse com uma pausa. Do outro lado do balcão, Léo desenhava em seu caderno. Ele fazia traços rápidos e olhava para Sofia de vez em quando, como se soubesse que ela estava sempre de olho nele. Sofia aproveitava os poucos segundos entre um cliente e outro para checar se o filho estava bem. Você tá com fome, meu amor? Perguntou baixinho, e ele balançou a cabeça com um sorriso. De repente, um silêncio momentâneo tomou conta do ambiente quando um homem entrou pela porta principal. Ele não parecia pertencer àquele lugar. Alto, bem vestido, com um relógio que brilhava mesmo à luz fraca do mercado, Eduardo caminhava com passos firmes. Ele carregava uma postura que exalava confiança, mas seus olhos observavam tudo ao redor com atenção, como se estivesse em busca de algo.
Sofia notou a presença dele enquanto terminava de atender uma senhora que empilhava pacotes de arroz no balcão. Eduardo se aproximou lentamente, pegando uma garrafa de água mineral e um sanduíche de embalagem elegante. Quando chegou ao caixa de Sofia, deu um leve sorriso, educado, mas discreto. "Boa tarde", ele disse, colocando os itens sobre o balcão. Sofia retribuiu o sorriso, tentando esconder o cansaço. "Boa tarde. Vai levar só isso?" Eduardo assentiu, enquanto observava a dinâmica do mercado ao redor. Enquanto Sofia registrava os produtos, um pequeno incidente chamou a atenção. Léo, curioso com uma prateleira cheia de balas coloridas, tentou pegar um pacote para olhar mais de perto. O movimento desajeitado fez o pacote cair no chão, espalhando doces pelo corredor. Sofia sentiu o rosto queimar de vergonha. "Léo, fica aqui do lado, por favor", disse, apressada, enquanto tentava se abaixar para pegar os doces. Eduardo foi mais rápido. Ele se agachou, recolheu o pacote e estendeu a Léo com um sorriso. "Você tem bom gosto, garoto. Essas balas eram minhas favoritas quando eu era pequeno." Léo deu um sorriso tímido e voltou para o banco, segurando o pacote com cuidado. Sofia agradeceu, constrangida. "Desculpa por isso, senhor. Ele é curioso demais." Eduardo deu de ombros, sem tirar o sorriso do rosto. "Não tem problema. Crianças são assim. Ele parece ser um ótimo menino." Após pagar pelos produtos, Eduardo hesitou por um momento antes de sair. Ele observou Sofia por um instante, como se algo nela o tivesse chamado a atenção. Depois de um breve silêncio, deixou o caixa, mas não foi embora. Mais tarde, quando Sofia terminou o turno, encontrou Eduardo esperando do lado de fora, encostado em um carro preto impecável. Ele tirou do bolso um cartão de visita e estendeu para ela. "Eu sei que isso pode parecer estranho, mas quero te ajudar. Você tem uma força que poucas pessoas têm. Me liga, quando puder." Sofia pegou o cartão com as mãos trêmulas, sem saber o que dizer. Antes que pudesse responder, Eduardo abriu a porta do carro e entrou. O motor ronronou suavemente enquanto ele partia, deixando Sofia parada na calçada, com Léo ao lado, olhando para o cartão como se fosse um bilhete para outra vida. Sofia segurava o cartão de visita nas mãos, sentada na pequena mesa da cozinha. O nome, Eduardo Montenegro, vinha acompanhado de um número de telefone e o logotipo de uma empresa que ela nunca tinha ouvido falar. Marta, sua melhor amiga, observava da cadeira ao lado com a expressão desconfiada de sempre. "Você acha que é sério?" Marta perguntou, cruzando os braços. "Homem rico desse jeito, querendo ajudar assim, de graça? Tem que tomar cuidado, Sofia." Sofia suspirou, encarando o papel como se ele pudesse responder às perguntas que rondavam sua mente. "Não sei, Marta. Parece tão estranho. Mas, ao mesmo tempo, é a primeira vez que alguém me oferece algo sem eu pedir. E olha o Léo. Ele merece mais do que isso aqui." No quarto, Léo brincava com um carrinho de plástico já sem rodas, empurrando-o pelo chão com entusiasmo. Era por ele que Sofia pensava em arriscar. Era por ele que o medo de se decepcionar precisava ser deixado de lado. Mais tarde, enquanto o filho dormia, Sofia pegou o celular. Discou o número com mãos trêmulas, e a voz tranquila de Eduardo atendeu no segundo toque. "Alô? Quem fala?" "Senhor Montenegro, aqui é a Sofia, do mercado. O senhor me deu um cartão de visita. Estou ligando para saber do que se trata exatamente", ela disse, tentando soar confiante, embora o coração batesse rápido. Eduardo, do outro lado da linha, pareceu genuinamente satisfeito. "Sofia, que bom que ligou. Eu fiquei impressionado com sua força e dedicação no mercado. Gostaria de conversar pessoalmente e explicar uma ideia. Podemos nos encontrar amanhã? Escolha o lugar onde se sentir mais confortável." Sofia hesitou, mas concordou. "Tem um café perto do mercado. Posso estar lá depois do meu turno." Na tarde seguinte,
Sofia chegou ao café com uma blusa simples e uma calça jeans limpa, mas desbotada. Eduardo já estava lá, sentado em uma mesa no canto, com uma postura tranquila e um sorriso acolhedor. Ele se levantou para cumprimentá-la, como se quisesse fazê-la se sentir importante. Sofia, agradeço por ter vindo. Sei que deve estar desconfiada, mas vou direto ao ponto, disse Eduardo, enquanto ela se sentava. Ele começou a explicar que precisava de alguém confiável para um projeto especial em sua empresa. Você tem algo que muitos perdem ao longo da vida: coragem e autenticidade. É disso que preciso. Sofia, surpresa, mexia na borda da xícara de café que ele havia pedido para ela. Senhor Montenegro, eu só trabalhei em mercados. Não tenho experiência para algo assim. Todos começamos de algum lugar, Eduardo respondeu com firmeza. O que eu vi naquele mercado foi uma mulher que nunca desiste, que coloca o filho em primeiro lugar. Isso é mais valioso do que qualquer diploma. Ele tirou um envelope da pasta e entregou a Sofia. Aqui estão os detalhes. Leia com calma. Se aceitar, começamos na próxima semana. Quero ajudar você a construir algo melhor para você e para o Léo. Sofia saiu do café com o envelope nas mãos e uma confusão de emoções no peito. Era um convite para mudar sua vida, mas também um salto para o desconhecido. Enquanto caminhava de volta para casa, o som do papel nas mãos parecia tão alto quanto os pensamentos em sua mente. Sofia olhava para o envelope mais uma vez, enquanto Léo corria pela sala com seu carrinho de plástico. As palavras de Eduardo ainda ecoavam em sua mente. Quero ajudar você a construir algo melhor. Marta, sentada ao lado, ainda mantinha sua postura cética. Você vai mesmo aceitar? Isso pode mudar sua vida, ou dar errado. Depois de uma noite em claro, Sofia decidiu. Pela primeira vez em anos, sentiu que precisava arriscar. Na manhã seguinte, com as mãos trêmulas, ela ligou para Eduardo. Eu aceito a proposta, Senhor Montenegro. Ele respondeu com o tom calmo de sempre, marcando o início do treinamento para 2 dias depois. No dia combinado, Eduardo a buscou em um carro elegante, que parecia destoar das ruas estreitas do bairro de Sofia. Ele abriu a porta para ela, um gesto que a fez sentir-se fora de lugar, mas de alguma forma valorizada. Durante o trajeto até a empresa, Eduardo explicou que ela começaria como assistente administrativa, ajudando em pequenos projetos enquanto se adaptava ao novo ambiente. Quando chegaram, Sofia se deparou com um prédio de vidro imponente, que refletia o céu azul da cidade. Ao entrar, foi recebida por um espaço iluminado, com pessoas bem vestidas andando apressadas. Ela ajustou a postura, tentando disfarçar o nervosismo. Eduardo caminhava ao seu lado com naturalidade, como se soubesse que sua presença transmitia segurança. Essa é sua nova mesa, disse Eduardo, apontando para uma estação de trabalho organizada, com um computador e materiais novos. Uma colega, Clara, aproximou-se para apresentar a empresa. Embora Clara fosse educada, Sofia percebeu olhares curiosos e cochichos de outras pessoas. Era evidente que sua presença causava estranheza. Nas primeiras horas, Sofia dedicou-se a aprender as tarefas que Clara lhe ensinava. Preencher planilhas, organizar arquivos e responder e-mails eram atividades simples, mas para Sofia, era como entrar em um mundo novo. À medida que o dia passava, ela sentia que poderia se adaptar, mesmo que os desafios fossem grandes. Durante uma pausa para o café, Sofia ouviu uma conversa que a deixou desconfortável. Você viu a nova assistente? Parece que o chefe trouxe ela direto de um mercado, disse uma mulher, rindo com outra colega. Sofia sentiu o rosto esquentar, mas não respondeu. Apenas apertou o copo de café em suas mãos e voltou ao trabalho, decidida a provar seu valor. No final do dia, Eduardo chamou Sofia para sua sala. E então, como foi o primeiro dia? Perguntou, com um sorriso encorajador. Sofia hesitou por um momento, mas acabou desabafando sobre os comentários que ouvirá. Eduardo a ouviu com atenção e respondeu com firmeza: Sofia, as pessoas podem falar o que quiserem. O que importa é o que você faz. Confio em você porque vejo seu potencial. Não deixe ninguém te fazer duvidar disso.
Ao sair da empresa naquela noite, Sofia se sentia exausta, mas havia algo mais. Uma chama de esperança começava a crescer. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas para casa, ela olhou para o céu estrelado e murmurou para si mesma: eu vou dar conta. Por mim e pelo Léo. O final de semana chegou, e Sofia aproveitou o momento para se dedicar a Léo. Entre uma brincadeira e outra, ela percebia como o filho estava animado com as histórias do novo trabalho. Mãe, você trabalha num prédio grandão? E tem computadores? Deve ser tão legal. Ele dizia com os olhos brilhando. Sofia sorria, mas o peso das mudanças ainda rondava sua mente. Na manhã de sábado, o telefone tocou. Era Eduardo, convidando Sofia e Léo para passarem o dia em sua fazenda. Será uma boa pausa para você e uma chance de Léo se divertir, disse ele com um tom gentil. Sofia hesitou, mas ao olhar para Léo, decidiu aceitar. Talvez ele precisasse disso tanto quanto ela. Quando chegaram à fazenda, Sofia ficou maravilhada. O lugar era enorme, cercado por árvores frondosas e montanhas ao fundo. Uma casa grande, mas acolhedora, dominava o espaço, e o aroma de terra molhada e flores preenchia o ar. Léo correu em direção a um cachorro que o recepcionava com um abanar de rabo animado. Eduardo os esperava na varanda, vestido casualmente, algo raro de se ver. Bem-vindos. Fico feliz que tenham vindo, disse ele, enquanto Léo já explorava o quintal com o cachorro ao seu lado. Eduardo guiou Sofia em um passeio pela propriedade, mostrando o pomar, o lago e os cavalos que criava. Durante a caminhada, Sofia começou a relaxar. Era a primeira vez em anos que se sentia à vontade, sem a pressão constante de contas e responsabilidades. Eduardo, atento, a fazia perguntas sobre sua vida, ouvindo com interesse genuíno. Ela contou sobre os desafios de ser mãe solteira e a perda do marido, enquanto ele compartilhava histórias sobre sua infância e os motivos que o levaram a se isolar em momentos difíceis. Léo, por sua vez, estava em êxtase. Ele corria pelo gramado, ria alto enquanto brincava com o cachorro e explorava cada canto da fazenda. Eduardo observava com um sorriso discreto. Ele é incrível, Sofia. Você fez um ótimo trabalho com ele. Aquelas palavras tocaram Sofia de forma inesperada, e ela sentiu os olhos marejarem. Na hora do almoço, todos se sentaram à mesa na varanda. Eduardo havia preparado uma refeição simples, mas deliciosa. Léo, animado, contava suas aventuras do dia para Eduardo, que ouvia atentamente. A conexão entre os dois era palpável, e Sofia não conseguia evitar um sorriso ao ver como seu filho parecia estar à vontade. Depois do almoço, Eduardo levou Léo para andar a cavalo, deixando Sofia na varanda com uma xícara de café nas mãos. Enquanto observava os dois ao longe, sentiu algo diferente no peito. Não era só gratidão, gera uma sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, ela não estava sozinha. Quando o dia chegou ao fim, Eduardo acompanhou Sofia e Léo até o carro. Espero que tenham gostado. Foi um dia especial para mim, disse ele, com um sorriso caloroso. Sofia respondeu, sincera, foi especial para nós também. Enquanto voltavam para casa, Léo cochilava no banco de trás, segurando um pequeno presente que Eduardo lhe dera, um chaveiro em forma de cavalo. Sofia, ao volante, sentiu que aquele dia havia plantado algo novo em seu coração. Algo que ela ainda não sabia nomear, mas que a fazia olhar para o futuro com outros olhos. As semanas seguintes foram marcadas por uma rotina mais leve para Sofia. Léo estava mais animado do que nunca, constantemente perguntando quando voltariam à fazenda de Eduardo. Enquanto isso, Sofia seguia aprendendo e se adaptando ao trabalho, mas a proximidade com Eduardo parecia crescer de forma natural. Ele a tratava com respeito e gentileza, mas havia algo nele que intrigava Sofia, momentos de silêncio profundo e olhares perdidos no horizonte, como se carregasse um peso invisível. Um dia, durante uma pausa no trabalho, Sofia entrou na sala de Eduardo para entregar alguns relatórios. Ele estava sentado à mesa, encarando uma foto em um porta-retratos de prata. Ao perceber a presença dela,
Eduardo rapidamente virou o objeto para baixo, mas não antes que Sofia notasse a imagem de uma mulher jovem segurando uma garotinha. Desculpe, eu não queria interromper, disse Sofia, sentindo que havia entrado em um momento particular. Eduardo respirou fundo, seu olhar suavizando. Não, está tudo bem. Era minha esposa e minha filha, revelou, sua voz carregada de uma melancolia que Sofia nunca havia visto antes. Sofia ficou em silêncio por um momento, sentindo o peso da dor de Eduardo. Finalmente, ele continuou, elas morreram em um acidente de carro há alguns anos. Desde então, é como se uma parte de mim tivesse ficado naquele dia. Por muito tempo, achei que nunca seria capaz de seguir em frente. A confissão pegou Sofia de surpresa. Eduardo sempre parecia tão controlado, tão seguro de si, que ela jamais imaginaria a profundidade do sofrimento que ele escondia. Eu sinto muito, Eduardo. Não consigo imaginar o quanto isso deve ter sido difícil, disse ela, sua voz cheia de empatia. É por isso que faço o que faço, continuou ele. Ajudar pessoas como você me dá um propósito, algo que perdi naquele dia. Mas, às vezes, ainda sinto que estou tentando compensar algo que nunca poderei consertar. As palavras dele ressoaram profundamente em Sofia. Ela também conhecia o peso da perda, mas a dor de Eduardo parecia diferente, marcada por uma culpa silenciosa. A conversa trouxe um novo entendimento entre eles, uma conexão que ia além do trabalho ou das gentilezas compartilhadas. Nos dias que se seguiram, Sofia não conseguia parar de pensar no que Eduardo havia revelado. Ela começou a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos, a forma como ele se dedicava a causas sociais, o jeito como sempre priorizava o bem-estar dos outros, como se tentasse preencher um vazio que nunca seria completamente preenchido. Uma tarde, enquanto ajudava Léo com a lição de casa, ele perguntou: Mãe, o tio Eduardo sempre parece feliz, mas às vezes fica quieto. Por quê? Sofia olhou para o filho, sentindo a sinceridade em suas palavras. Porque ele já perdeu pessoas que amava muito, Léo. Mas acho que ele está tentando encontrar uma nova maneira de ser feliz. Léo pareceu pensar sobre isso por um momento, antes de responder com a sabedoria simples de uma criança. Então a gente pode ajudar ele a ficar feliz, né, mãe? Sofia sorriu, acariciando os cabelos do filho. Talvez, meu amor. Talvez a gente possa. E, naquele instante, Sofia sentiu que a vida de todos eles estava entrelaçada de uma maneira que ela ainda não compreendia completamente, mas que começava a trazer uma nova luz para o caminho que seguiam juntos. A notícia de que Eduardo organizaria um grande evento beneficente deixou toda a empresa em alvoroço. O evento, que tinha como objetivo arrecadar fundos para projetos sociais, reuniria empresários influentes e figuras públicas importantes. Eduardo confiou a Sofia uma parte importante da organização, algo que a deixou animada e ao mesmo tempo insegura. Você tem certeza que sou a pessoa certa para isso? Perguntou Sofia, enquanto revisava a lista de convidados. Eduardo sorriu, com a calma habitual. Sofia, ninguém tem o seu olhar para os detalhes e a dedicação que você coloca em tudo que faz. Confio completamente em você. Apesar do incentivo, Sofia sabia que a tarefa seria difícil. Ao longo dos dias, ela mergulhou no planejamento, conciliando o trabalho com os cuidados de Léo e as responsabilidades em casa. Marta, sempre por perto, ajudava com conselhos práticos e dava força para que Sofia não se deixasse abater pelas críticas veladas de alguns colegas. No dia do evento, Sofia chegou cedo ao salão luxuoso onde tudo aconteceria. O local estava decorado com flores e luzes delicadas, mas o peso do ambiente sofisticado a fazia sentir-se deslocada. Conforme os convidados começaram a chegar, ela percebeu os olhares de curiosidade e cochichos que pareciam segui-la por onde passava. Quem é ela? Ouviu uma mulher sussurrar. Deve ser uma protegida do Eduardo. Não combina com esse lugar. Sofia sentiu o rosto corar, mas manteve a postura, focada em garantir que tudo saísse perfeito. Enquanto Sofia orientava a equipe, Eduardo a observava de longe. Ele notou o desconforto que ela tentava disfarçar e decidiu agir. Quando o evento começou oficialmente, Eduardo subiu ao palco para fazer um discurso de abertura.
Com a voz firme, ele agradeceu a todos pela presença e aproveitou para mencionar Sofia. Gostaria de dedicar este evento a alguém que tem sido fundamental não apenas para a organização de hoje, mas para muitos outros projetos que estão por vir. Sofia, sua dedicação e talento são inspiradores. Obrigado por tudo. Os aplausos encheram o salão, mas Sofia mal conseguia processar o que havia acontecido. Sentiu as lágrimas brotarem nos olhos, emocionada pela confiança e reconhecimento de Eduardo. Era a primeira vez que alguém a valorizava publicamente daquela maneira. Quando a noite chegou ao fim, Eduardo se aproximou dela enquanto os últimos convidados iam embora. Eu disse que confiava em você, Sofia. E você superou todas as expectativas. Ela sorriu, ainda emocionada. Obrigada por acreditar em mim, Eduardo. Foi um desafio, mas acho que consegui. Eduardo olhou para ela com uma expressão mais suave. Você conseguiu muito mais do que isso. Hoje, todos viram o que eu já sabia, você é incrível. Sofia voltou para casa naquela noite com o coração leve. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se verdadeiramente capaz de conquistar qualquer coisa. O evento beneficente não apenas foi um sucesso, mas também trouxe uma nova confiança para Sofia. Nos dias que se seguiram, ela recebeu elogios de Eduardo e até de colegas que antes a olhavam com desdém. No entanto, o que mais mexia com ela era a forma como Eduardo a tratava. Ele não apenas reconhecia seu trabalho, mas também parecia cada vez mais próximo, mais presente em sua vida. Uma noite, Eduardo convidou Sofia para um jantar na fazenda. Ele a buscou em casa, e, dessa vez, Léo ficou sob os cuidados de Marta, que insistiu para que Sofia aproveitasse a noite sem preocupações. Vai, amiga. Você merece. E quem sabe, um final feliz, disse Marta com um sorriso malicioso, fazendo Sofia rir, ainda que nervosa. A fazenda estava ainda mais deslumbrante sob a luz das estrelas. A varanda estava decorada com velas, e uma mesa com um jantar simples, mas elegante, esperava por eles. Eduardo serviu vinho enquanto conversavam sobre o evento e os planos futuros para a empresa. Sofia, ainda tímida, não conseguia ignorar como ele a olhava, como se enxergasse algo além do que ela mesma conseguia ver. Depois do jantar, Eduardo a convidou para caminhar pelo jardim. O som dos grilos e o aroma das flores criavam uma atmosfera mágica. Eles pararam perto de uma fonte iluminada, onde o som suave da água preenchia o silêncio confortável entre eles. Sofia, começou Eduardo, com a voz mais suave do que o habitual, desde o dia em que te vi no mercado, algo em você me tocou. Sua força, sua determinação, o amor que você tem pelo Léo. É raro encontrar alguém assim. E, ao longo desses meses, você se tornou muito mais do que eu poderia imaginar. Sofia sentiu o coração acelerar. Ela tentou falar, mas as palavras não saíram. Eduardo continuou, eu sei que a vida não tem sido fácil para você. E, honestamente, também não tem sido para mim. Mas, com você, sinto que algo mudou. Você trouxe de volta uma esperança que eu achava que tinha perdido. Ele deu um passo mais próximo, pegando delicadamente a mão de Sofia. Eu quero ser alguém em quem você possa confiar, Sofia. Alguém que esteja ao seu lado, não para salvar você, mas para caminhar com você. Sofia, com os olhos marejados, finalmente encontrou sua voz. Eduardo, eu não sei se consigo colocar em palavras o que sinto agora. Mas, por muito tempo, achei que estava sozinha, que ninguém enxergava quem eu era de verdade. E você me fez acreditar de novo, em mim e no futuro. Os dois ficaram em silêncio por um momento, com os olhares se encontrando. Sob o céu estrelado, Eduardo a puxou suavemente para um abraço. Foi ali, naquele instante, que Sofia percebeu que estava pronta para abrir seu coração novamente. Os dias após a noite na fazenda foram de reflexão para Sofia. Embora sentisse uma felicidade genuína, também havia dúvidas e inseguranças. Eduardo havia se declarado de maneira tão sincera que a fez acreditar que talvez fosse possível confiar novamente, mas a preocupação com Léo e o impacto de uma nova relação pesavam em seus pensamentos.
Na tarde de um sábado, enquanto fazia o almoço, Sofia ouviu Léo brincar no quarto, rindo sozinho. Curiosa, ela foi espiar e o encontrou no chão, brincando com um dos chaveiros que Eduardo havia dado a ele na fazenda. Olha, mãe. Esse aqui é o cavalo que ele me deu. Você acha que o tio Eduardo gosta da gente? Perguntou o menino, com a simplicidade que só uma criança poderia ter. Sofia se ajoelhou ao lado dele, tentando disfarçar a emoção. Acho que ele gosta muito, Léo. Ele sempre pensa em você e em como pode nos ajudar. Léo fez uma pausa, olhando para ela com seus olhos curiosos. Então, por que você tá triste? Você também gosta dele, né, mãe? As palavras de Léo acertaram Sofia como uma flecha. Ele sempre fora sensível às emoções dela, mesmo quando ela tentava escondê-las. Não era tristeza, ela percebeu, mas o medo de errar. Sofia se sentou ao lado do filho e o abraçou. Eu gosto dele, meu amor. Mas às vezes, quando a gente já passou por coisas difíceis, fica com medo de confiar de novo. Léo sorriu, como se entendesse tudo. Mas ele é legal. E a gente pode tentar, né? Sofia beijou o topo da cabeça dele, emocionada com a sabedoria simples do filho. No início da semana seguinte, Sofia foi até o escritório de Eduardo. Ele estava revisando alguns papéis quando ela entrou, parecendo nervosa, mas determinada. Podemos conversar? Perguntou, e Eduardo imediatamente largou o que estava fazendo. Sempre, Sofia. O que aconteceu? Disse ele, com uma preocupação genuína no olhar. Sofia respirou fundo antes de continuar. Eu estive pensando sobre tudo, sobre nós. E quero que saiba que o que você disse na fazenda significou muito para mim. Mas eu precisava ter certeza de que isso é o melhor para mim e para o Léo. Eduardo se aproximou, ouvindo atentamente. E você chegou a uma conclusão? Sofia deu um leve sorriso, sentindo o coração bater mais forte. Sim. Eu quero tentar. Quero dar essa chance para nós. Mas só com uma condição, que o Léo sempre venha em primeiro lugar. Eduardo sorriu, aliviado e emocionado. Isso nunca será um problema, Sofia. Eu prometo que farei o possível e o impossível para cuidar de vocês. Sofia sentiu um peso sair de seus ombros. Pela primeira vez, ela escolheu confiar, e algo dentro dela dizia que essa escolha poderia ser o início de uma nova e linda etapa em sua vida. A vida de Sofia mudou de forma que ela jamais poderia imaginar. Dias que antes eram marcados por cansaço e preocupações deram lugar a uma rotina mais leve e cheia de esperança. Eduardo manteve sua promessa de estar ao lado dela e de Léo, oferecendo não apenas segurança, mas também amor e paciência. Pouco tempo após decidirem seguir juntos, Eduardo propôs algo que surpreendeu Sofia. Em uma tarde tranquila na fazenda, enquanto Léo brincava com o cachorro no gramado, Eduardo segurou as mãos dela e disse: Sofia, quero que esta fazenda, esta vida e todos os meus dias daqui para frente sejam compartilhados com você. Você aceita se casar comigo? Sofia ficou em silêncio por alguns segundos, emocionada. As lágrimas brotaram antes que ela conseguisse responder com um sorriso tímido: Sim, Eduardo. Eu aceito. Léo, que havia escutado parte da conversa, correu até eles, comemorando como se fosse a melhor notícia do mundo. O casamento foi simples, mas cheio de significado. A cerimônia aconteceu no jardim da fazenda, com luzes penduradas entre as árvores e flores colhidas do próprio campo. Léo foi o responsável por entregar as alianças, um momento que arrancou sorrisos e lágrimas de todos os presentes. Sofia usava um vestido branco simples, mas encantador, enquanto Eduardo, com um sorriso radiante, não desviava o olhar dela nem por um instante. Após o casamento, Eduardo compartilhou com Sofia um projeto que ele vinha planejando. Inspirado pela história dela, ele decidiu construir um centro de apoio para mães solteiras, oferecendo cursos, oportunidades de emprego e suporte emocional. Sofia ficou encantada com a ideia e imediatamente quis fazer parte do projeto. Com o tempo, a iniciativa cresceu, e Sofia se tornou a principal figura pública do centro.
Sua história de superação inspirava outras mulheres que enfrentavam desafios semelhantes. Léo, sempre ao lado dela, era o símbolo do futuro promissor que elas buscavam. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhavam juntos pela fazenda, Eduardo segurou a mão de Sofia e olhou para ela com gratidão. Você mudou minha vida de uma forma que eu nunca imaginei possível. Obrigado por ter confiado em mim. Sofia sorriu, retribuindo o olhar. E você me mostrou que ainda é possível recomeçar, Eduardo. Nós somos uma família agora, e nada no mundo pode ser maior do que isso. Enquanto observavam Léo correr pelo campo, rindo e brincando com o cachorro, ambos sentiram uma paz que há muito tempo parecia impossível. O céu tingido de dourado parecia abençoar aquele momento, selando um final que, para Sofia, não era apenas o fim de uma história, mas o início de um conto de fadas real. A vida de Sofia nos ensina que a coragem para confiar e recomeçar pode transformar até as situações mais difíceis. Mesmo diante de dúvidas e desafios, ela escolheu arriscar, abrir o coração e permitir que novas possibilidades iluminassem seu caminho. E você? Será que teria tomado as mesmas decisões de Sofia? Teria dado uma chance ao desconhecido e confiado em alguém como Eduardo? Às vezes, nossas maiores mudanças começam com um simples ato de acreditar em nós mesmos e no próximo. Agora, clique no vídeo que está na tela para continuar sua jornada de autoconhecimento e descobrir mais histórias inspiradoras que tocam o coração. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história emocionante como esta. Estamos aqui para compartilhar momentos únicos com você. Até a próxima!